O jogo da sua vida muda quando você muda a prioridade da sua existência. Mudar sua vida não é uma questão de sorte, é uma decisão estratégica. Você pode estar preso em um ciclo de agradar aos outros, de viver para o externo, mas a verdade é que esse jogo está te levando para longe daquilo que você realmente é. A vida começa a mudar quando você coloca você mesmo em primeiro lugar, quando começa a respeitar seus próprios limites e quando entende que sua paz interior vale mais do que qualquer aprovação externa. Você está cansado de ser o último da sua própria lista, de sempre dizer sim para os outros e não para você. Quantas vezes você se viu se desgastando, dando mais de si do que o que você tem, e ainda assim se sentiu vazio? Quantas vezes se sacrificou pela felicidade dos outros, esperando que algo fosse mudar dentro de você, mas a exaustão só aumentava? O jogo muda quando você muda o foco, quando você deixa de viver para os outros e passa a viver para si mesmo. É doloroso admitir, mas a maior parte do tempo você tem colocado as necessidades dos outros acima das suas próprias. O ciclo de agradar, de buscar aprovação, de dizer sim quando você queria dizer não, tem te esgotado. Mas talvez você não perceba que está se afundando aos poucos. As expectativas dos outros te empurram para uma vida que não é a sua. O que aconteceu com a sua própria voz? Onde está o seu próprio desejo, sua própria verdade? A vida, quando vivida para os outros, perde o sentido. E o que sobra de você? Uma versão desgastada, cansada e que pouco a pouco perde a sua essência. Agora é o momento de fazer uma escolha: continuar nesse ciclo ou mudar o jogo. O poder de transformação está em suas mãos. E esse é o momento de você perceber que a única maneira de realmente mudar a sua vida é colocar-se em primeiro lugar. Você se doa, se adapta, se esgota, mas nunca sente que é suficiente. A sensação de estar sempre distante do que realmente importa cresce. E no fundo, você começa a questionar: será que estou vivendo para mim ou apenas para agradar aos outros? Você se perde no desejo de ser aceito, na necessidade de aprovação e no final do dia, o que sobra? Apenas o vazio. Esse vazio é a ausência de algo essencial: o autocuidado, o respeito por si mesmo. Viver para agradar os outros se torna uma armadilha invisível. É uma prisão que você mesmo constrói, acreditando que ser aceito e apreciado é a chave para a felicidade. Mas a verdade é cruel. Quando você vive para os outros, você morre aos poucos para si mesmo. Cada vez que diz sim quando queria dizer não, um pedacinho de sua autenticidade é deixado para trás. Cada vez que se adapta ao desejo do outro, você enfraquece seu próprio desejo. É difícil perceber isso enquanto estamos dentro do ciclo. Você se adapta, mas o cansaço vai aumentando. A exaustão física e emocional vai se tornando uma companhia constante. Você não consegue mais distinguir o que é seu e o que é imposto. Você começa a se sentir como um ator que veste várias máscaras, mas nunca é realmente ele mesmo. Não é uma sensação momentânea, mas um desgaste profundo. A busca por aprovação se torna o combustível da sua existência. Você tem medo de desagradar, de ser rejeitado, e o que isso faz? Te aprisiona. Você não consegue mais discernir onde termina o desejo dos outros e onde começa o seu próprio. Isso não é só sobre um dia ou outro. É sobre viver assim todos os dias, até o ponto em que sua energia, sua essência, sua verdadeira natureza se esvaem e você se vê perdido. Você já não sabe mais o que deseja, porque a vida dos outros se tornou mais importante que a sua. E no final das contas, quando você se olha no espelho, quem é você? Onde está o verdadeiro você? Você não é esse ser que se perde em 1000 personagens. Você é o ser que tem uma verdade única, uma voz própria, um caminho a seguir. Mas para que isso aconteça, você precisa parar de viver para os outros e começar a viver para si. O maior erro que você pode cometer é achar que ser amado pelos outros é mais importante do que se amar e se respeitar.
A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio, o grande imperador estoico, sabia que a verdadeira transformação começa dentro de nós, e não nas circunstâncias externas. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a isso. Nós somos senhores do nosso próprio domínio, da nossa paz interior. E é aí que reside o poder de mudar o jogo da sua vida. O estoicismo fala sobre a dicotomia do controle, aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos. Não podemos controlar as expectativas dos outros, o que as pessoas pensam ou esperam de nós, mas podemos controlar nossas próprias respostas. A verdadeira liberdade vem da aceitação de que só podemos controlar a nós mesmos, e é aqui que o poder começa. Em vez de tentar agradar a todos, você deve focar no que está sob seu controle: suas ações, seus pensamentos, suas decisões. Epicteto, outro grande estoico, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Isso é libertador. Isso é poder. Ao compreender essa ideia, você entende que não precisa agradar o mundo para encontrar paz. Você não é uma marionete nas mãos das opiniões alheias. Você é o único responsável pelo seu equilíbrio emocional e pela sua direção na vida. E isso acontece quando você começa a priorizar o que é essencial, a sua paz interior. O pensamento estoico nos lembra constantemente que o controle sobre nossas emoções e reações é a base da verdadeira liberdade. Quando você abandona a busca incessante por validação externa, você começa a experimentar um estado de tranquilidade interna, algo que nenhum elogio ou crítica pode tocar. Sêneca, por exemplo, afirmava: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. A mudança de mentalidade é a chave para a transformação. Imagine-se agora, vivendo em harmonia com sua própria verdade, sem a necessidade de aprovação de ninguém. Você já não sente mais o peso das expectativas externas. Sua paz é sua própria responsabilidade. Quando você se coloca em primeiro lugar, como ensina a filosofia estoica, você começa a viver de forma mais autêntica, sem as amarras do julgamento alheio. Mas a jornada não é fácil. O mundo vai continuar a tentar te puxar para fora de si mesmo. Vão surgir momentos de dúvida, de questionamento, mas é aí que a prática estoica entra em cena. É preciso refletir sobre a natureza do controle, sobre aquilo que realmente importa e aquilo que devemos deixar de lado. Você deve ser firme em sua escolha de viver de acordo com os princípios que você valoriza, não importa o que o mundo ao seu redor faça. Ao internalizar esse ensinamento, você não só conquista a sua liberdade emocional, mas também se fortalece diante das adversidades. Você entende que nada, nem ninguém, tem o poder de tirar sua paz, a não ser você mesmo. A verdadeira força está em dominar o que está dentro de você. E é isso que o estoicismo oferece. Um caminho para a autossuficiência emocional, onde sua felicidade não depende de fatores externos. Colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo, é autocuidado estratégico. Essa frase, embora simples, carrega um dos maiores segredos para transformar sua vida. Muitas vezes, somos ensinados que colocar nossas próprias necessidades em primeiro lugar é algo errado, que é um sinal de egoísmo. Mas a verdade é exatamente o oposto. Se você não se cuidar, como poderá cuidar dos outros? Como poderá dar o melhor de si para o mundo se estiver vazio por dentro? Chega um momento em que você percebe que é preciso assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Não adianta culpar os outros, as circunstâncias ou até mesmo a sorte. A verdadeira virada acontece quando você entende que, ao colocar-se em primeiro lugar, você não está apenas se priorizando, mas também se tornando mais capaz de servir aos outros de forma genuína.
Quando você se dá o valor que merece, você eleva sua capacidade de impactar positivamente quem está ao seu redor. A mudança de mentalidade começa a acontecer quando você percebe que não é mais necessário viver em função das expectativas externas. Você aprende a impor limites saudáveis. E esses limites não são barreiras que o afastam das pessoas, mas são proteções que garantem sua energia e sua paz. Ao dizer não quando necessário, você está, na verdade, criando espaço para o que é essencial. Você já não é mais refém da necessidade de agradar. Agora, você age com firmeza e clareza. Essa transição não é fácil. Ela exige coragem. Coragem para enfrentar as reações dos outros, que podem não entender a sua mudança. Coragem para se levantar e dizer não quando for necessário, mesmo que isso signifique desapontar alguém. Coragem para respeitar sua própria voz, mesmo quando ela é sussurrada no meio do caos. Mas acredite, a transformação vale a pena. Quando você começa a se colocar em primeiro lugar, começa a experimentar uma liberdade profunda e silenciosa. Você deixa de se perder nas expectativas alheias e passa a viver de acordo com seus próprios princípios e valores. Você se torna o mestre da sua própria vida. A responsabilidade é toda sua, e isso é libertador. Você começa a ser mais autêntico, mais alinhado com a sua verdadeira essência. Essa virada é o que separa os que continuam a ser moldados pelas circunstâncias daqueles que escolhem moldar sua própria jornada. E você, ao colocar-se em primeiro lugar, não está apenas mudando a dinâmica da sua vida, mas está iniciando um processo de transformação profunda. Quando você assume o controle do que está dentro de você, nada mais poderá abalar sua paz e sua direção. Agora você compreende que esse autocuidado não é um ato de egoísmo, mas de autossuficiência emocional. Você aprende a dizer não com mais facilidade, porque entende que essa escolha é um ato de amor próprio. Ao fazer isso, você cria o espaço necessário para crescer, para evoluir e, acima de tudo, para ser você mesmo. Colocar-se em primeiro lugar é, na verdade, a decisão de não mais abrir mão da sua autenticidade. E ao fazer isso, você estará criando o terreno fértil para uma vida mais plena, mais realizada, mais verdadeira. Colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo. É uma forma de autocuidado estratégico. É a chave para você começar a mudar tudo ao seu redor. O momento da virada chega quando você decide parar de esperar que o mundo se ajuste às suas necessidades e começa a ajustar suas próprias expectativas. É o ponto de inflexão onde você se recusa a ser controlado pelas circunstâncias externas e passa a ser o único responsável pela sua realidade. Essa mudança não é instantânea. A transformação começa na mente e no coração e exige coragem para enfrentar as verdades mais difíceis sobre você mesmo. É o momento em que você começa a assumir total responsabilidade pela sua vida. Não mais se vitimizando, não mais culpando os outros ou as circunstâncias pelos seus fracassos ou limitações. Você começa a perceber que as barreiras mais difíceis que você enfrenta não estão no mundo externo, mas dentro de você. Ao assumir a responsabilidade por sua vida, você começa a entender que nada no mundo pode ser controlado, exceto a sua atitude, seus pensamentos e suas ações. E é aqui que mora a verdadeira liberdade. Você para de esperar que as coisas aconteçam por sorte ou por acaso e começa a agir de forma deliberada. Sua ação é agora guiada por uma vontade firme de seguir em frente, de se tornar quem você realmente é. Mas essa virada não é apenas sobre controle. É sobre aprender a criar limites saudáveis. Quando você se coloca em primeiro lugar, você começa a entender que dizer não para os outros não é um ato de rejeição, mas de preservação. Você para de se anular para agradar os outros e aprende a proteger seu tempo, sua energia e sua paz de espírito. Abandonar a dependência emocional é uma das partes mais difíceis dessa virada. Até então,
Você pode ter vivido em busca da aprovação dos outros, tentando preencher um vazio interno com validações externas. Mas, ao se colocar em primeiro lugar, você entende que a verdadeira fonte de amor e aceitação vem de dentro de você. Você para de depender de outros para se sentir completo, porque agora você se sente inteiro, independente. E a necessidade de ser aceito vai embora. Não que você se torne indiferente ao afeto ou à amizade, mas você para de depender desses sentimentos como validação da sua existência. Você entende que a aprovação que realmente importa é a sua própria. Você começa a se aceitar, a respeitar seus limites e, principalmente, a se valorizar. Quando você começa a se colocar em primeiro lugar, o mundo ao seu redor muda. Mas essa mudança é apenas uma reação ao que acontece dentro de você. As pessoas que estavam em sua vida começam a reagir de forma diferente. Algumas se afastam, outras se aproximam, mas todas essas mudanças refletem a nova energia que você está emanando. E você não se importa, porque agora você se tem. Quando você começa a se colocar em primeiro lugar, o que antes parecia difícil começa a se tornar natural. Você não mais luta para agradar, não mais se perde nas expectativas dos outros. Sua energia se torna mais focada, mais direcionada, e sua presença começa a ser percebida de forma diferente. A sua vida passa a ser guiada pela clareza e pela autenticidade. Os benefícios dessa mudança são profundos e impactam todos os aspectos da sua vida. Primeiro, você ganha clareza mental. Você já não está mais perdido nas preocupações sobre o que os outros pensam ou esperam de você. Você começa a ver a vida com mais nitidez, sem as distrações que antes tomavam conta da sua mente. Essa clareza permite que você tome decisões mais assertivas, baseadas em seus próprios valores e não nas pressões externas. Além disso, a prática de se colocar em primeiro lugar traz um aumento no respeito próprio. Quando você se coloca em primeiro lugar, você se dá o valor que merece. Você não aceita migalhas de carinho ou consideração de ninguém. Você aprende a respeitar a si mesmo de uma forma que nunca havia feito antes. E esse respeito não é arrogância, é uma forma de honrar quem você realmente é. Com isso, vem também o poder de decisão. Você para de ser passivo diante da vida. Agora você escolhe o que fazer, como fazer e com quem se envolver. Sua autonomia cresce a cada decisão que toma de forma consciente e alinhada com seus princípios. Você já não age movido pela insegurança ou pela necessidade de agradar os outros, mas sim pela certeza de que está seguindo o caminho que você escolheu para si. Outra mudança crucial é a sua presença nas relações. Você deixa de correr atrás das pessoas, de implorar por atenção ou validação. Agora você é a pessoa que atrai. Sua presença começa a falar antes de você abrir a boca. Você não precisa mais gritar ou se esforçar para ser notado, porque aqueles que realmente importam irão reconhecer o seu valor sem palavras. Você se torna mais tranquilo, mais seguro de si, e as pessoas ao seu redor sentem essa força silenciosa. E não se engane, essa mudança não acontece da noite para o dia. Ela exige consistência e coragem. É uma jornada contínua de autodescoberta e fortalecimento interior. Mas à medida que você avança nesse caminho, a recompensa é inestimável. Você começa a viver uma vida mais plena, mais verdadeira, mais sua. A nova realidade é aquela em que você está no controle de sua própria vida, sem depender da validação externa para se sentir bem consigo mesmo. Você se liberta da constante busca por aprovação e começa a viver para si mesmo. Isso não significa ser egoísta, mas sim entender que ao cuidar de si, você está se tornando a melhor versão de si mesmo, pronto para impactar o mundo de forma positiva. Colocar-se em primeiro lugar transforma não apenas a sua vida, mas também a maneira como você interage com o mundo. E esse é o maior benefício: a autenticidade que você ganha ao assumir seu verdadeiro lugar no mundo. Quando você dá o passo de colocar-se em primeiro lugar, não apenas muda a sua perspectiva, mas cria uma nova realidade.
A partir do momento em que você escolhe se priorizar, as portas da sua vida começam a se abrir de maneiras que você nunca imaginou. O mais incrível dessa transformação é perceber que você não precisa lutar para conquistar o que deseja. A mudança começa dentro de você e o mundo começa a refletir essa mudança de fora para dentro. Uma das primeiras coisas que você nota é a clareza mental que surge. Quando você está em sintonia consigo mesmo, com seus próprios valores e prioridades, o barulho do mundo lá fora diminui. A pressão, o caos, as distrações, tudo isso perde força, porque você agora tem um centro, um norte a seguir. Com essa clareza, as decisões se tornam mais fáceis e você sente uma confiança crescente em cada escolha que faz. Respeito próprio é outra conquista dessa nova realidade. Quando você se coloca em primeiro lugar, você estabelece o limite entre o que você aceita e o que não aceita em sua vida. Esse respeito não é apenas uma proteção pessoal, mas também um farol que atrai respeito dos outros. Você não precisa mais pedir validação ou aprovação. O respeito começa a ser uma consequência natural de viver de acordo com seus próprios princípios. O mais poderoso é o poder de decisão que você ganha. Quando você se coloca em primeiro lugar, você começa a perceber que tem controle sobre a sua vida de uma forma que antes parecia impossível. Você não é mais um espectador passivo da sua própria história, mas o autor da sua jornada. Você toma decisões conscientes, alinhadas com o seu ser, com o seu propósito, sem se deixar levar pelas pressões externas ou pelas expectativas alheias. Na prática, isso significa que você começa a se libertar da dependência emocional que antes o mantinha preso. Você não precisa mais da validação constante dos outros para se sentir inteiro, completo. Você aprendeu a ser suficiente para si mesmo, e isso é uma liberdade que não tem preço. Agora, você cria relacionamentos baseados em autenticidade, sem expectativas de aprovação, sem manipulações ou jogos emocionais. Com essa nova postura, você se torna uma presença firme e silenciosa. A sua confiança não precisa ser anunciada, porque ela é sentida. Você não grita mais para ser ouvido, não corre atrás para ser reconhecido. Sua presença fala por si mesma. A verdadeira força vem do interior e ela se irradia para o mundo de uma maneira poderosa e irresistível. Agora você é alguém que escolhe, que decide, que vive com propósito e com clareza. Sua nova realidade não é mais uma vida de adaptação, mas uma vida de construção, onde você é o arquiteto do seu destino. Quando você se escolhe, o mundo começa a aprender a te escolher também. Essa é a verdadeira essência do poder pessoal. O segredo para uma vida plena, significativa e com propósito está em colocar-se, acima de tudo, no centro da sua própria existência. Isso não é uma escolha egoísta, mas sim uma escolha de autossuficiência, de respeito por si mesmo. Você já não está mais à mercê das expectativas externas, já não está mais se perdendo nos jogos que os outros tentam impor a você. Agora, você é quem dita as regras do seu próprio jogo. E essa liberdade, esse poder, vem do simples fato de que você aprendeu a se respeitar e a se priorizar. Quando você faz isso, o mundo ao seu redor começa a refletir essa energia. O que você transmite ao mundo você atrai de volta. E a sua autenticidade, sua presença verdadeira, começa a moldar as pessoas e as situações ao seu redor. Você começa a ser visto não pelo que você faz, mas pelo que você é. E quando você se coloca em primeiro lugar, o que parece ser uma luta interna se transforma em uma fonte de poder. Cada pequena decisão que você toma, cada limite que você estabelece e cada momento em que você escolhe se respeitar, constrói um novo caminho para a sua vida. Você não mais precisa lutar pelo seu lugar, porque ao respeitar a si mesmo, você naturalmente encontra o seu lugar no mundo. E ao fazer isso, você começa a influenciar aqueles ao seu redor, levando-os a ver o valor de se colocar em primeiro lugar também.
Agora, mais do que nunca, você tem o poder de transformar sua realidade. Você tem o poder de criar uma vida mais alinhada com seus valores, com seus objetivos e com a sua verdadeira essência. A única coisa que você precisa fazer é dar o primeiro passo. E esse passo é simples, mas poderoso. Comece a se priorizar. A mudança que você procura está em você, já está dentro de você, esperando para ser despertada. É hora de parar de adiar o seu próprio crescimento, de parar de esperar que o mundo mude para que você mude. É hora de mudar agora. E essa mudança começa com uma simples decisão. Você se coloca em primeiro lugar. Se essa mensagem tocou algo profundo dentro de você, se ela ressoou com sua essência, então é hora de agir. Siga a luz negra, porque aqui a filosofia não é teoria, é prática. Aqui você aprende a viver de maneira mais plena, mais verdadeira e mais alinhada com quem você realmente é. E lembre-se, ao se escolher, você cria a vida que sempre sonhou. Agora, tome a decisão, escolha-se e transforme o seu mundo.